tem um objetivo final. A Umbanda para mim são todos os dias. A Umbanda é feita de pequenas coisas, então todos os dias há coisas novas a fazer, coisas novas a aprender, e essa evolução é o que me motiva e que me cativa de estar cá. Felicidade, procura felicidade. Saber que existe um ego, saber que existe um autoconceito que é fluido, que é feito de uma constelação de identidades, que são uma súmula de questões culturais que me foram inculcadas, questões sociais que me foram inculcadas, questões familiares boas e más, os traumas, não é? O bom tentar, eu vou utilizar um termo da alquimia, acrisolar, que é a torná-lo ainda mais dourado, ainda mais purificado, e o mal tentar transmutá-lo. Me faz bem, traz bem-estar. Eu acho que essa é a base, né? Que a minha felicidade não dependa do impermanente, mas que ela seja estável, que sempre esteja, que sempre que eu sente e respire, conecte com a paz e a felicidade, sem depender de outro ou circunstâncias. Então essa liberdade do externo. A espiritualidade traz mais liberdade, ou uma sensação de liberdade. São sempre percepções. Acho que me traz mais capacidade para lidar com os momentos de frustração e de infelicidade. Mais lúcido, mais consciente daquilo que se está a passar. Percebes? Vamos lhe chamar no bom, entre aspas, e no mau, entre aspas. Saber lidar com uma boa notícia a nível profissional, a nível da vida íntima. Por exemplo, lidar com a morte. Ver que a morte está sempre aqui com você. A impermanência está sempre aqui. Esse prazer do apreciar, mas ao mesmo tempo essa liberdade de soltar. Antes de ser umbandista, eu era adepto de futebol, torcedor de futebol. Fazia parte da torcida organizada, viajava com o clube, alguns atos de bastante violência, outros que hoje teria vergonha em contar, inclusive. E a Umbanda me transformou. É a Umbanda tanto nos dias em que está difícil, ou está estressado, ou que quer xingar alguém e pensa, olha, tem que ser melhor, porque isso não é uma atitude de Umbanda, quanto é nos dias onde vejo alguém a precisar e vou lá ajudar, ou quando tento ser melhor. A fé pode transformar as pessoas, indiferente de como queira chamar, Deus vai ser sempre Deus. Não tem salvador, não tem salvação, ninguém vai te ajudar. É você com você mesmo, se olhando continuamente e se melhorando em função das suas próprias experiências. Então é um processo interno de autoconhecimento, de autoobservação continuamente. Você é ativo, você é Deus, você é consciência, você manifesta. Eu penso que Deus é tudo. Meu Deus seja tudo. É matéria, é o inefável. É isto tudo que está a acontecer, é o facto de nós estarmos aqui a falar. É aquela guerra que está a acontecer, é aquele processo de paz que está a acontecer, é uma criança que está a nascer, é uma criança que está a ser feita. São essas coisas todas que nós depois dividimos em bem e em mal, porque antropomorfizamos. Desde que eu já nasci com uma percepção muito aberta. Eu já tive muitos problemas na minha primeira infância, antes dos 7 anos, porque eu via muita coisa. Aí depois eu comecei a ler e comecei a conectar já com uma sabedoria. E a partir de aí eu já senti uma atração muito grande pela palavra, pelo budismo, encontrei a meditação com 14 anos. Mas com 18 anos eu fiz meu primeiro retiro. E a partir daí fiz muitos retiros mais. E a partir daí já entrei numa comunidade. Já tenho essa tendência muito forte. Eu fui visitar a convite de uma amiga e nem sequer consegui assistir toda a gira naquele dia, porque eu estava morrendo de medo e fui embora. Mas acabei por voltar. Embora hajam hierarquias dentro daquele movimento para que as coisas tenham ordem, para que como devem ser, o fato de não ser bitolado e ter toda essa mudança é uma das coisas que realmente me chamaram a atenção.
estar com pessoas multiculturais. O problema da espiritualidade, muitas vezes há muito sectarismo, há uma visão muito sectária, sejam orientais ou ocidentais. E na academia, que tem outro tipo de sectarismos, eu percebi com mais propriedade que de facto há uma linha comum. O que muda é a cultura, mas há exercícios de respiração. Temos em várias culturas, temos em várias tradições xamânicas, temos em várias soteriologias. A interdependência, a ideia de Deus, a ideia de karma, a ideia de reencarnação. Quer dizer, estudar a mística judaica e descobrir um conceito que é o conceito de Gilgul e que significa exatamente isso, a rotação das almas, a reencarnação das almas, e que há um tikkun, e que o tikkun é a retificação das almas e que nós reencarnamos para retificar. Eu penso, mas isto não é um exclusivo da Índia, não é um exclusivo do budismo. Então acho que este diálogo é importante. E é isso que eu tenho seguido. É um caminho de diálogo Oriente-Ocidente, é um caminho universalista. Então a prática pode ser feita em qualquer lugar, não é? Mantendo aquela lógica de que toda a vida, desde o início até ao fim, todos os momentos são suscetíveis de ser transformados em prática espiritual, e uma delas é a meditação com a árvore, não é? Muitas vezes a pessoa descalça-se para enraizar, muitas vezes a pessoa vem carregada, então solta logo as energias, as coisas que estão a mais, sentir bem a planta dos pés no chão, observar a sua respiração, sentir que está em contacto com este organismo vivo que é a árvore, por sua vez tem raízes que se espalham pelo chão, pela terra, por sua vez têm também elas uma linguagem de interdependência com a terra. Você consegue, através do ritual, levar o fluxo mental da pessoa mais além, transcender e levar para uma experiência mágica, onde é experiência, a consciência está experimentando a paz, a iluminação, a unidade, o amor, a compaixão. E o racional, com seus problemas, com suas aflições, não consegue bloquear. Junto a isso temos a filosofia que é a compreensão correta, intelectual, elaboração mental, para você estar compreendendo o que está acontecendo. Porque eu acho que os rituais ajudam a fazer a ponte entre a matéria grosseira, as dimensões progressivamente subtis e o inefável. As cores, os símbolos, as imagens, ela é a prática essencial e fundamental. O cérebro, ele não faz diferença entre uma imagem real que eu vejo e uma imagem mental, porque essa forma visual, ela é apreendida pelo órgão visual e ela se transforma numa consciência visual dentro do cérebro. E essa imagem mental captada pelo meu órgão visual, que se transforma numa consciência mental, é igual. Então a visualização criativa tem um grande poder de realizar, de transformar a nossa percepção de realidade. Eu acho que se não houver idolatria, ou seja, se nós não confundirmos meio e fim, eu acho que servem como um suporte. Todas as imagens são sincretismos e trazem história. Dos negros, dos índios, como a Umbanda é energia, as cores têm a sua energia e têm a sua vibração. E as energias desses orixás vibram bastante parecido com essas cores. A prática individual na tua casa, no teu altar, no teu templo, ela sempre vai ser muito diminuída diante da prática coletiva. Eu acho que é importante nós termos esse lugar. Acho que é importante nós encontrarmos um grupo de pessoas com quem nos sintamos bem a praticar. Facilita na hora de fazer ações sociais, que fazemos algumas. A dúvida desse, o problema daquele, acaba sendo a resposta da dúvida que eu tenho. Os desafios são diferentes. Quando eu pratico sozinho, estou vulnerável aos traumas, às expectativas que vou tendo,
não tenho espelhos para me corrigirem ou para me ajudarem a sair de certas cristalizações. Isso já vai gerar esse campo de energia e vai gerar essa força coletiva que vai nutrir o indivíduo. Isso vai dar uma força interna para cada indivíduo para ter uma nova percepção mais limpa, mais luminosa, mais expandida da mesma realidade. O que o grupo muitas vezes faz? Resiste a que tu introduzas a novidade. Introduzir a novidade é muito importante. E isso vem quase sempre do indivíduo. Mesmo dentro do budismo tibetano, onde temos vários professores expondo o mesmo, mas cada professor, cada mestre, ele tem a sua particularidade de expressar o mesmo. E se depois o grupo está institucionalizado de um modo rígido, vai tentar suprimir-te. Meu mestre, minha linhagem. Não existe pai de santo certo, não existe pai de santo errado, não existe terreiro certo, terreiro errado, igreja certa, igreja errada. Aí entraríamos naquele binómio que é religião versus espiritualidade. O grupo, tu podes ter um grupo espiritual ou podes ter um grupo religioso. Então o estudante, devido à ignorância do ego, de sentir-se melhor, ele acaba se identificando e querendo impor que aquilo, o objeto de sua identificação, ele é o melhor que os demais. Acho que uma das maneiras de partirmos para a abordagem espiritual é percebermos que é um trabalho de ego, que é a antítese da nossa sociedade global. A nossa sociedade global faz do ego a nossa matriz existencial e isso não tem como. Vão continuar a julgar, vão continuar a tratar mal umas às outras. Então todos esses que estão em conflitos é porque não experimentaram a essência verdadeira, estão distraídos com as aparências. Entramos nos desvarios do ego. E daí haver essas guerras todas. Eu não vou à Umbanda porque na Umbanda eles só fazem o mal e matam bichos. Não, nem fazemos mal, muito menos matar animais. O meu é melhor que o teu. Mas se você olhar a essência, estão indicando uma mesma realização, que é o amor, que é a unidade. Mas ainda assim levamos todo esse preconceito. Om Tare Tansuha, Om Tare Tansuha, Om Tare. Há pessoas que dizem, olha, está por vir a Terceira Guerra Mundial. Eu acho que não está por vir, ela já começou. As pessoas só ainda não identificaram. Assumir que nós podemos errar, assumir que nós podemos ser os maus da fita e tentar ter a umbridade para lidar com isso. Evite o mal e pratique o bem. Esse é o ensinamento de Buda. Já venceu, já venceu, já venceu. Como vai pra água, ninguém manda reter. Como vai pra água, ninguém manda reter. Carnaval muito trabalhou. Carnaval de Lac trabalhou. Carnaval de Chico trabalhou. Carnaval todas as linhas de Umbanda.